E aí, turma, nessa aula a gente vai aprender a fazer essa mesa industrial toda parametrizada. Olha isso daqui. Se você não sabe o que é parametrizado e tal, basicamente você tem uma mesa que nesse caso você consegue dizer que ela vai ter um apoio diferente. E aí ela já muda toda a configuração que ela vai ter. E você consegue também dizer que essa mesa vai ter, por exemplo, 2 metros de largura. Você aplica, já foi. Essa mesa vai ter uma profundidade de 1,5 m agora, 1,40 m, você aplica, já foi. E aí você consegue adaptar ela para diferentes situações. E aí você pode pegar a própria mesa, tá aqui uma mesa, você pode pegar ela aqui, e como você tem vários parâmetros, você pode vir aqui duplicar e dizer que essa vai ser uma cadeira industrial, por exemplo. E com essa cadeira industrial ela vai ter aqui a mesma largura, só que ela vai ter aqui a altura, por exemplo, de 0,35. Ó, ok? E com a profundidade de 40. Então eu vou botar aqui a profundidade, ó, profundidade de 0,40. E pronto, a gente acabou de fazer tanto uma mesa quanto uma cadeirinha, para ela, tudo adaptado de uma única família. Então eu quero te ensinar como você cria essas famílias, todas parametrizadas, todas com esse nível de qualidade para você utilizar nos seus projetos. Galera, é o seguinte, a gente vai usar como referência esses dois renders aqui, ó. Esses dois renders. Percebe que, por exemplo, com essa mesma família que você vai criar, você consegue adaptar ela e fazer aqui um banco para você utilizar ali numa cozinha industrial. Você consegue fazer cadeirinhas como essa daqui, tá? Banquetas, enfim, você consegue ter uma possibilidade ali infinita com uma única família. É isso que a gente vai chegar. É por isso que essa daqui vai ser uma série de aulas. Essa aqui é a parte 1, não sei quantas partes vai dar, tá? Eu quero fazer em 2 partes, mas não sei quantas partes vai ser. Mas eu quero literalmente ensinar todo esse processo, do começo ao fim, para chegar nessa família que eu mostrei aqui para vocês. Essa família que tem muita qualidade, que tem todos esses parâmetros desenvolvidos e tudo mais, tá? Então, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, se você nunca fez nenhuma família antes dentro do Revit, relaxa, que a gente vai do zero. Então, ó, você vai vir aqui em família, você vai clicar aqui em novo. Aqui, você vai ter que selecionar um template de família, tá? A gente sempre cria uma família como se fosse tipo um projeto, né? Você cria um projeto a partir de um template. Família é a mesma coisa. Só que você precisa ter essa lista aqui. Muitas pessoas não têm essa lista. O que você vai fazer? Você vai pegar, vir aqui no Google e botar assim, ó, conteúdos do Revit, tá? Se você nunca fez esse passo aqui antes, então você vai clicar aqui, ó, baixar os conteúdos do Revit nesse próprio site aqui da Autodesk. Você escolhe aqui a versão e baixa lá os templates, tá? Os templates. Quando você baixar e instalar, vai vir todos esses templates aqui de famílias. Beleza, então eu vou pegar aqui um mobiliário métrico, tá? Você pode pegar qualquer tipo, mas eu aconselho que você pegue essa categoria aqui de mobiliário métrico, tá? Então pronto, a gente abriu aqui nosso template. Então assim, de cara, já dá pra ver que parece muito como você faz um projeto, né? O navegador de projeto tem a mesma coisa de planta de piso, planta de forro, vista, elevação. Mesma coisa. Só que algumas coisas mudam, né? Aqui em cima, por exemplo, a primeira aba não é arquitetura, agora a primeira aba é a aba de criação, tá? A gente está dentro da aba de criação. Em famílias, tudo que você cria tá aqui em cima. Beleza? Então, o que a gente vai fazer primeiro, por exemplo, vai ser geometrias. Então, todas as geometrias são feitas com esses elementos aqui, ó. Extrusão, mescla, revolver. E a gente vai aprender como usar isso aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou logo mudar aqui as unidades, vou apertar o N, mudar aqui as unidades de milímetros, vou botar em centímetros, 2 casas decimais, ok? Vamos mudar aqui o agrupamento, eu sempre boto o segundo para poder usar a vírgula, tá? Aí dou um ok, pronto. E é o seguinte, primeira coisa de tudo, quando a gente abre aqui o mobiliário métrico, a coisa que aconteceu é que veio aqui de início esses planos de referência, tá? Veio esses planos de referência aqui. Esse botãozinho aqui bem do lado, ó, bem aqui em cima da minha cara, tem um negócio chamado selecionar elementos fixados. Se esse daqui não estiver ativado, você não consegue selecionar esses planos. Então é fundamental você ativar esse daqui para você poder clicar nesses planos, ó. Beleza? Esses planos vão ser fundamentais pra gente, tá? Porque basicamente o que vai fazer a gente controlar ali largura, altura, essas coisas são esses planos de referência. Então a gente vai usar muito plano de referência a partir de agora para fazer esse tipo de família, tá? Então, para começo de história, vai seguindo passo a passo. Tipo, faz aqui, vem comigo aprendendo um conhecimento prático, aprende fazendo, beleza? Então vem aqui em criar e usa aqui um plano de referência. Com o atalho RP é muito bom você aprender esse atalho que a gente usa muito, tá? Então eu já vou fazer aqui, ó, um plano de referência à direita aqui dessa linha do meio.
um plano à esquerda dessa linha do meio, ou um plano atrás dela e um plano na frente dela, tá? Vai ser basicamente isso. Perceba que eu tô fazendo tipo um retângulo aqui, ó. Um retângulo, beleza? É fundamental que esteja desse jeito, tá? Por quê? Porque esses planos aqui, eles estão fixados, ó. Eles estão pinados, fixados. E isso é importante pra gente ter uma referência do que é o centro do nosso objeto. Entende? Por isso que é fundamental ter esses planos fixados. E esses outros estão normais, ó, eles não estão fixados. Eles estão aqui variáveis, ó. Posso mudar aqui a largura deles, ó, 60, entendeu? É fundamental isso. E aí, eu já vou criar aqui o meu parâmetro de largura e profundidade. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu crio um parâmetro que faz com que eu consiga mudar aquela largura, profundidade ali em alguns cliques? É simples. Você vai vir aqui em anotar e usar a cota, né? DI, o atalho DI. Você tem que saber esse atalho porque a gente usa toda hora. Então, DI. Aí você vai pegar primeiro uma cota desses 3 planos aqui, beleza? Você clica. Você vai usar esse botãozinho aqui, ó. Que é basicamente dar o EQ que dá uma equidade. Ou seja, a mesma distância que tá daqui pra cá, tá daqui pra cá. Eles são iguais, as mesmas distâncias, tá? Você vai fazendo. Relaxa, você vai aprender na prática. Então, eu vou fazer agora outra cota pegando os extremos, ó. E vou clicar. Por que que eu fiz isso? Porque basicamente agora, na hora que eu mover um plano desse, o outro vai se mover da mesma forma. Então a gente continua tendo aquele padrão do que é o centro do nosso objeto. Beleza? Só que agora a gente vai transformar essa cota que tá aqui, ó. Essa cota que tá sendo variável, ó. Variável. A gente vai transformar ela numa cota, num parâmetro, né? Num parâmetro. E para você fazer isso, você vai clicar na cota. Você clica nesse botãozinho aqui, ó. Criar parâmetro, né? Criar parâmetro. Então clica aqui. E eu vou dizer que aqui é largura. Então, largura. Beleza? Dá um OK. Pronto. Então, agora você quer um parâmetro. Para eu modificar esse parâmetro, é só clicar em cima e clicar de novo. Eu já consigo dizer que é 120. Já modifico, ó. Já tem um parâmetro criado. Ou então posso ir aqui nesse botãozinho aqui, ó, que a gente usa muito, que é o das tipologias, o botão de tipologia, que é basicamente todos os nossos parâmetros, eles vão estar aqui. Todos os nossos parâmetros vão estar aqui. Tá? E aí a largura, por exemplo, eu posso botar aqui, ó, 100 centímetros, 1 metro, né? E eu já posso mudar tanto aqui quanto lá, beleza? E para o parâmetro de profundidade, mesma coisa. Então, DI, clico nesse. Clico de novo, clico aqui em equidade, ó. Percebo que vai ficar a mesma largura de um lado para o outro. Clico nos extremos e clico. Pronto, eu já tenho um parâmetro que ele não está travado, né? Porque agora eu posso pegar aqui e mover, ó. E agora eu vou transformar... Tem um parâmetro não, tem uma cota, né? Agora eu vou transformar no parâmetro. Então eu vou clicar aqui e vou botar de profundidade. Show, papai! Então, agora a gente já tem esses 2 parâmetros. Eu posso vir aqui nesse botão e pegar aqui e testar, ó. Por exemplo, 50. Ó, já mudou, entendeu? Então, beleza. Eu vou vir aqui em elevações e vou criar agora um parâmetro de altura, né? Então, eu tenho que entrar na elevação. Então, eu vou aqui parte frontal, tá? Então, só tem um aqui nível de referência. Eu vou fazer outro plano de referência aqui, ó. Vou fazer logo 2, né? Que é o topo e o tampo, né? A altura aqui dessa madeira. Ó, percebe que a gente tem aqui uma madeirazinha aqui, né? Então, eu vou fazer esses 2 logo. E aí eu vou fazer uma cota, olha como é que eu vou fazer essa cota aqui, ó. Faz uma cota daqui pra cima, que vai ser a minha altura. Isso aqui, ó, na hora que eu clicar, dou um ESC, clico em parâmetro, vai ser meu parâmetro de altura, beleza? Então na hora que eu clicar e mudar a altura, ó, 100, vai mudar esse plano aqui, né? E esse plano aqui de baixo, ó, ele tá variável ainda. Vou fazer uma cota, e aqui vai ser o meu tampo, Então esse aqui vai ser o parâmetro chamado tampo. Ó, altura, tampo, espessura, tampo, pode ser também, tá? Então, o espessura, tampo, agora vai dizer a espessura que vai ter aquela madeira. Então, se eu boto aqui 4 centímetros, eu já tenho agora esse controle do espessura na minha madeira. Show? E agora, com tudo isso feito, cara, o que você precisa tá resolvido. O que que eu quero dizer com isso? Significa agora que, na hora que eu vim aqui em criar, e criar uma extrusão, por exemplo, se você não sabe que uma extrusão é basicamente fazer um desenho 2D. E aí você põe uma altura, ele vira um objeto 3D, logicamente. E aí você vem aqui, criar extrusão, você pode fazer agora um elemento sólido que ele esteja travado nesses planos de referência. Ou seja, se esses planos de referência se modificarem, esse elemento sólido também vai modificar. É por isso que você tem que criar um elemento sólido travado. Presta muita atenção no que eu vou falar, cara. No que eu tô falando agora. Porque isso aqui é a parte mais fundamental em criação de famílias paramétricas, tá? A partir do momento que você entende isso,
significa que tudo que você tem que criar, agora você tem que criar travado em um plano de referência. Ou em alguma cota e tal. E depois que ele está travado, agora você consegue ter o controle por meio desses parâmetros que a gente acabou de criar. Então, para isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui em retângulo. Presta muita atenção, tem que ser muito passo a passo agora. Vou pegar um retângulo, vou clicar nesse ponto e clicar nesse. Na hora que eu clicar, ó, na hora que eu clicar vai aparecer um monte de cadeado. Eu não posso clicar fora. Na hora que eu clicar aparece um monte de cadeado, ó. Isso daqui tá dizendo se o elemento tá travado ou não. Se eu apertar ESC, os cadeados vão sumir, ó. Os cadeados vão sumir. Então não é isso que eu quero. Exclui tudo. Pega aqui a ferramenta de retângulo de novo e vamos lá, ó. Clica num ponto, clica no outro e vai aparecer os cadeados. Aí você trava, ó. Trava. Beleza? Depois que você trava, significa que esse meu desenho, ele tá sendo travado nesses planos de referência. Isso significa que na hora que eu mover um plano, esses elementos também vão mover. Então na hora que eu der um OK, ó, pronto, eu criei aqui um elemento sólido, né, uma extrusão. Se eu botar aqui em cores consistentes, ó, uma extrusão que tá travado nesses planos de referência. Se eu pegar aqui a largura e mudar para 150, ó, ele modifica também. Se pegar a profundidade e mudar para 100, ó, ele modifica também, entendeu? É simples. E agora eu tenho que travar agora também na altura. Por quê? Porque eu travei só nos lados, né? Tem que travar em altura também. Então eu vou clicar nesse elemento. E para me travar aqui, eu vou usar a seguinte forma. Eu vou pegar aqui essa alça, né? Esse controlezinho que a gente tem aqui, ó. E mudar ele aqui e jogar bem aqui em cima desse plano, ó. Em cima. Na hora que eu soltar, vai aparecer um cadeado, ó. Eu travo. Pego aqui embaixo, arrasto, joga aqui, ó. Na hora que eu soltar, vai aparecer um cadeado, eu travo. Existem diversas formas, tá? Existem diversas formas de você usar e fazer esses cadeados aparecerem. E até o final todas essas partes vocês vão entender todas as formas, tá? E agora é o seguinte, ó. Cara, a parte mais importante é você testar, tá? Depois que você pega as manhas, tipo, hoje em dia eu fazendo famílias paramétricas, eu quase não fico testando mais tanto, só quando eu termino mesmo. Porque eu já peguei a ideia tá muito concretizada na minha cabeça. Mas se você tá começando agora, é muito importante, tudo que você criar, você já começar a testar. Então, vem aqui no 3D, ó, clica aqui na casinha. Tá aqui o nosso tampo, né? Então, vou botar aqui em cores consistentes e eu vou vir aqui nos parâmetros e testar todos esses parâmetros, ó, pra ver se tá funcionando, ó. Então, eu pego aqui largura, 150, eu vou botar 100. Ó, funcionou. Profundidade, eu vou botar 50. Aplicar, funcionou. Espessura do tampo, eu vou botar 10. Ó, aplicar, funcionou. Entendeu? Agora a altura, eu vou botar 200, 2 metros. Aplicar, subiu. Então, tá tudo funcionando, tá? Tudo funcionando. É muito importante você que tá aprendendo, começar já a testar todas as famílias que você tá fazendo, tá? Ó, vou mudar para esse padrão que tá aqui, aplicar, ó, só pra gente ter um tampo ali parecendo com um tampo de uma mesa mesmo. É muito importante você começar a aprender a fazer famílias testando, tá? Testando, porque senão você pode se errar no começo, aí mais pra frente, você erra tudo, entendeu? Você erra tudo. Então você não pode errar no começo, beleza? Então, por exemplo, eu vou vir aqui em plano de piso. Plano de piso não, na verdade eu vou entrar aqui em uma elevação. E no caso, ou da direita ou da esquerda, né? Pra gente fazer esses pés aqui. Então a gente já vai partir pra fazer esses pés aqui, ó. Esses pés aqui, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Vai começar a ficar um pouco mais complexo. Então, ó, vamos acompanhando. Percebe que meus planos de referência, eles aparecem em qualquer vista que eu tô, tá? Se é uma elevação, se é planta de piso, não importa. Se eu tenho um plano de referência lá, ele vai aparecer. Então eles apareceram todos aqui. E o que vai acontecer? Eu vou fazer mais plano de referência, tá? Vou vir aqui em criar plano de referência para eu fazer aqueles pés aqui de dentro. Então eu vou fazer plano de referência exatamente como aqueles pés, ó. Então eu vou colocar um aqui, outro aqui dentro e outro aqui dentro. Perceba que eu fiz aqui, ó, tipo um retângulo dentro, né? Ó, pra gente colocar aqueles pés, beleza? E aí, para eu ter esse controle desses pés, eu vou vir aqui em fazer uma cota. E essa cota vai ser daqui pra cá. Eu vou clicar, dar um ESC, clicar aqui. Agora eu vou criar um parâmetro chamado de espessura, estrutura. Espessura, estrutura. O que esse parâmetro vai controlar? Ele vai controlar aqui a espessura dessa estrutura metálica aqui, metalon, que tem nesse projeto. Então essa espessura aqui vai ser controlada por esse parâmetro. Esse parâmetro eu posso dizer que ele tem aqui, por exemplo, 3 centímetros. Ó, percebe que já diminuiu. Então eu vou pegar e fazer uma cota agora para todos os outros lados, ó. Então eu vou fazer uma daqui para cá. Eu vou logo tudo, ó. Vou clicar, ó. Fazer aqui, né, daqui para cá, clico, daqui para cá, ó, daqui para cá e clico. Eu vou pegar essas 3 aqui,
Vou vir aqui em legenda, que legenda é onde está meus parâmetros de cota. E vou botar a minha espessura e estrutura. Não vou criar um novo, tá? Porque eu já tenho um parâmetro criado. Todos eles vão se mover de acordo com um único parâmetro. Então, ó, perceba que tá ficando mais complexo. Mas qual é a ideia? A ideia é que agora a gente tem o mesmo parâmetro controlando várias coisas diferentes. E olha as possibilidades que isso daqui dá pra gente, tá? Mas qual é a questão? A questão é que com esse único parâmetro, agora eu consigo colocar a espessura da estrutura em vários lugares, como eu coloquei aqui. E agora eu já tenho tudo aqui feito, ó. Depois que tá tudo feito, é só fazer o que você já aprendeu. Então cria extrusão, pega aqui o retângulo, ó, e vai colocando e travando, ó. Clica aqui, trava. E trava. Depois você vem aqui, clica aqui e trava também, ó. Trava os 4 cadeados. Aqui tem que ter 8 cadeados, ó. No total tem que ter 8 cadeados. Por quê? Porque foi 4 dessa de fora e 4 dessa de dentro. Então, depois que tá tudo travado, eu dou um OK. E aí, eu já tenho esse elemento que era essa extrusão bloqueada, toda travada, nessa vista aqui lateral. Só que numa vista de frente, ó, perceba que ela tá toda aqui aleatória, porque não tem nada travando ela de frente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai travar ela aqui, ó, né, nessa parede aqui, a gente vai travar. Vou botar aqui cores consistentes pra você entender. Ó, tá aqui, né? Isso aqui não tem nada travado desse lado. Então, eu vou travar desse lado aqui, ó, arrasto, solto, travo. E eu vou criar outro plano de referência, ó, outro plano de referência. E vou fazer outra cota, ó, cota daqui pra cá. Clico. E essa cota vai se controlar pelo mesmo parâmetro. Por quê? Porque percebe que a espessura dessa estrutura é um quadrado, né? É um quadrado, não é um retângulo, é um quadrado. Então aqui a gente tem um perfil que se eu tenho 3 cm para trás, eu vou ter 3 cm para o lado. Então eu vou fazer aqui, esse parâmetro vai ser espessura, estrutura, 3 cm. E agora eu vou travar lá, ó. Vem aqui e travo. Entendeu? Arrastei e travei. Olha o que eu acabei de fazer, ó. Eu acabei de fazer isso. Se você entendeu e for acompanhando, eu acabei de fazer isso. Entendeu? E se eu pegar aqui, já é importante você ir testando. Se eu pegar aqui e testar para 120, aplico, mudou. Profundidade, 90. Ó, já mudou. Espessura e estrutura, vou botar 10, ó. 10 centímetros, aplicar. É para ele aumentar em todos os lados, cara. Todos os lados. Entende? Você tem que ir fazendo e testando, fazendo e testando. Se deu errado, volta a aula, assiste de novo e faz. Tem que fazer e testar. Aqui, ó, 10 centímetros, espessura do tampo. Ó, já desceu. Entende? É isso, é isso. Vou até só mudar isso daqui para 3, isso daqui para 3. Pronto. E aí, como é que eu jogo isso daqui para aquele lado? Percebe que tudo tem que ser travado. Então, se tudo tem que ser travado, talvez a melhor forma de você fazer é você criar do zero. Então, não é você copiar. Quando você está fazendo uma família parametrizada, desse jeito aqui que eu estou mostrando para você, toda que ela tem vários parâmetros, você tem que criar todos os elementos, tá? Você tem que criar todos os elementos. É uma coisa que precisa de muita prática, tá? Mas depois que você pega, é muito bom, velho. Principalmente porque você tem uma família que, no geral, é bem mais leve, é bem mais funcional, se adequa mais à sua realidade. Enfim, né? É muito bom quando você aprende isso aqui. Agora você vai entrar aqui, ó, na elevação esquerda. A gente entrou na direita, agora eu vou na esquerda e vou fazer outro, ó. Então vou vir aqui criar uma extrusão, vou pegar um retângulo, já tem tudo feito, aí vai ficar fácil, ó. Travo tudo, ó. Travo os 4. Clica aqui, travo mais 4, ó. Mais 4 cadeados, ó. Dou um OK. Aí qual é a questão? Eu vou vir agora na parte frontal, percebe que ele foi feito desse jeito aqui. Vou travar desse lado e vou criar o plano de referência que tá faltando desse lado. Então RP, crio aqui, boto uma cota, DI, coloco a cota, venho aqui, isso daqui vai ser o espessura estrutura. Isso aqui não é espessura tampo, tá? Espessura estrutura. Então venho, arrasto e travo aqui, ó. Travo. Agora se eu vier aqui no 3D, perceba que a gente já tem essa mesinha. Então, galera, nossa primeira parte vai se encerrar aqui. Qual é a ideia? A ideia é que vocês vão aprender agora, depois dessa aula, na parte 2, agora vocês vão aprender a criar parâmetros de materiais, parâmetros de visibilidade. A gente vai completar aqui essa estrutura. Então, ó, se você curtiu essa parte 1, cara, deixa o like nesse vídeo, porque seu like vai fazer que eu crie mais conteúdos bons como esse, conteúdos com mais qualidade, que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Então deixa o like, se inscreve nesse canal para você receber conteúdos de muita qualidade e espera aí para chegar na parte 2 que a gente vai aprender tudo isso, beleza?